Shalom. Então aqui eu vou fazer uma gravação, continuidade do estudo, as duas testemunhas. Depois vou pular para o livro de Daniel 12. Vou ser rápido. Capítulo 10. Então preste atenção, tremendo. E João come o livrinho trazido do céu. Daniel comeu esse livro. Ezequiel foi dado a comer o livro para depois ir anunciar a Jerusalém, ao povo duro de coração e de mente e face dura, e ao falar para ele também ser de face dura contra aquele povo. E assim como Elias pregou contra Jezabel e Acabe, Jeremias pregou contra os israelitas que adoravam Adonai e Baal, que adoravam Reifã, Bafomé, a estrela de Reifã, e adorava a Zeus. E agora diz que a palavra é amarga no ventre, que é perseguição, as desavenças, os desprezos, mas ela é doce. Por quê? Porque ela produz salvação. Então aqui, e ouvindo, e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Quem é esse anjo? Yahshua. Por cima da sua cabeça estava um arco celeste, uma aliança, e o seu rosto era como o sol, luz, e os seus pés como coluna de fogo. Lembra da coluna que andava diante de Israel após eles saírem do Egito e guiava ele no deserto? Por isso que os Yaldins estão aqui no deserto. No mapa mundi representa Brasil, remanescente de Israel, que a mulher deu à luz. Então veja, colunas como de fogo. Não era a terra, mas é colunas como de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e Yahshua tinha um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quando ele bota o pé aqui, significa que ele trouxe a revelação para os 144 mil que vão proclamar o nome de Yahweh e Yahshua na terra. Ele abriu o selo aqui, ele revelou o nome. Então veja, e tinha na mão o livrinho aberto e o pôs em pé diante do mar, sobre o mar esquerdo e sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. O leão, quando ele brama, ele proclama o nome Yahweh. E Yahshua, quando ele bramar, todos que confessaram o nome de Yahweh e Yahshua na terra reconhecerão esse nome e serão ressuscitados no tocar da sétima trombeta. Yahshua, em Gênesis 49:6, diz que Jacó abençoou todos os seus filhos, e quando chega ali na tribo de Judá, Yaldã, ele diz: é o leãozinho, e subsistiu a morte, e ele descansou, e agora ele volta para Siló. O que significa isso? Yahshua veio, pregou o nome de Yahweh, morreu, ressuscitou, está à direita de Yahweh, virá de novo em Siló, pisar os dois pés, para buscar a noiva dele, os 144 mil. Então diz assim, e aqui ele tem o pé em cima do mar, em cima da terra, provando que foi ele que pregou aqui a verdade, e clamou com grande voz. E quando brama o leão, quando ele der aquele rugido lá em cima, vai estremecer, vai abalar, vai ter terremotos, vai ser um rebuliço. E aqueles que se alegravam com a morte das duas testemunhas, que são 144 mil, se lamentarão, como está escrito em Apocalipse 1:7 e Mateus 24.
que ele virará os anjos sobre 4 cantos da terra, onde estão os 144.000. Então, havendo clamado 7 trovões, quem é os 7 trovões que eu já falei? São 144.000 que revelam o nome de Yahweh na terra, porque o trovão sai do céu e vem para a terra. Então, Yahshua revelou desde os céus até a terra para a multidão. No caso de Daniel e João, ele mandou subir para lá, numa visão, para escrever o livro de revelações dos últimos dias. Mas aqui na terra, ele revela para os 144.000. E agora diz assim: e quando clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então os Eldins foram espalhados nos 4 cantos da terra para levar esta mensagem, as boas novas, como ele disse para Yahshua, nos Montes das Oliveiras: ensinou e de fazer discípulos, de receber sem merecimento dai. E Jeremias era uma oliveira. Noé não levou a pomba a voar procurando o ramo de oliveira. Moisés era uma oliveira, Josué era uma oliveira, Ezequiel e todos aqueles que pregam a palavra de Yahshua. Então, sendo ouvidas e fizeram soar as suas vozes. Trovão tem voz? Não, ele tem clamor, grito. Aqui fala vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João ia escrever o que as vozes falavam, mas ouvi uma voz do céu. Então você vê que Yahshua estava lá no céu, né? E que dizia: sela o que os 7 trovões, que é 7 igrejas, que igrejas é noiva, no original. Então a noiva, olha só, sela o que as 7 noivas, 7 trovões, falaram e não escrevas. Por que não escrevas? Porque quando Yahshua ensinou os 12 apóstolos, e ele falou: quando eu colocar vocês diante dos governadores, reis, para testemunhar o meu nome e o nome do meu Pai, que eu vim revelar a vocês, como diz João, eu vim revelar o nome do meu Pai, o nome que ele me deste. O nome que ele me deste. Então eles receberam o nome de Yahshua por Yahshua. E ele diz assim: não preocupeis porque a vez de falar, porque o Espírito de Yahweh falará por vós. Então está explicado porque João não pôde ver, porque eles iam falar, porque Yahweh lhe dá a palavra na hora certa. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Por que não havia mais demora? Lembra quando Yahshua, ele foi crucificado no madeiro com as 2 mãos? Ali ele bradou: está consumado, está terminado, está feito. Então quando ele diz aqui que ele levanta a mão livre, ele está falando também: está consumado. Isso vai ser no tocar da 7ª trombeta. Ele vai bradar. Daniel viu ele levantando as mãos lá perto do rio. Então significa juízo. Terminou, selou quem tinha para ser selado. Não há mais salvação. É só há juízo. Então, mas nos dias, olha só, não havereis mais demora depois que os 144.000 forem selados. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Yahweh, se cumprirá os planos de Yahweh sobre Yahshua, como anunciou aos profetas e aos servos.
Eles revelaram o nome de Yahweh, e Yahweh revelou toda a escritura para eles. Então diz, por quê? Lá em Hebreus 11 diz que eles não alcançaram a promessa. Que promessa? A pátria nos céus. Yahshua lá, eles estão aguardando. Yahshua é a primícia dos mortos ressuscitados. Yahshua foi o primeiro a ressuscitar. E quando ele voltar, vai se cumprir a palavra. As testemunhas de Yahshua na terra de todos os tempos serão ressuscitadas e vão receber a herança eterna falada em Hebreus 11. Então diz mais, E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto, que é o livro de Apocalipse que revelou para ele, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra, o juízo dos 7 últimos anos. E fui ao anjo dizendo: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o, coma-o, estuda, examina, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Será salvação para ele, mas ele sofrerá por esse conhecimento, porque a verdade, ninguém quer ouvir a verdade, só os escolhidos. Diz que se levantará por amor a Yahshua, se levantarão pai contra filhos, filhos contra pai, amigos, irmãos, mulher, todos se levantarão contra você por causa do nome de Yahshua, por causa da palavra, porque o nome Jesus, Deus, ninguém é perseguido pelo nome Deus e Jesus, porque esse nome está em todas as religiões, está na Umbanda, está na Quimbanda, está no Espiritismo, está nas Testemunhas de Jeová, está na CBB, está na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, está na no Quadrangular, está na Batista, Presbiteriana, Metodista, está na Mundial, está na Universal, está na Internacional da Graça, está no catolicismo, catolicismo romano, catolicismo brasileiro, catolicismo ortodoxo, está no Islã, está no judaísmo. Então esse nome não é perseguido. Agora o nome Yahshua, verdadeiro sim, porque eles receberam a marca do anticristo, que é o nome Zeus, que significa Júpiter em romano, que significa Bafomé, que significa o anjo caído, a estrela de Refã, que desceu lá no livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, que ele caiu como uma estrela. O diabo desceu como raio do céu para trazer o nome blasfemo na terra, e Yahshua vai descer como raio, revelando o nome dele para os escolhidos dos últimos dias, para envergonhar Satanás. E aí nós teremos a testemunha contra o sistema do anticristo, que é o sistema religioso e político, porque o anticristo vai vir numa besta, num cavalo branco, e a mulher dele, a esposa dele adúltera, vai vir também no cavalo branco, simbolizando, cavalo no hebraico significa sus, você coloca o nome Jesus, significa um deus grego, um deus romano, que aí eles acrescentaram o J de Júpiter, se tornando assim o nome, o ídolo mais consagrado da nossa geração, Jesus. E Zeus é Deus, que é o pai de Jesus. O nome Graça é uma deusa, Vitória, Amém, um deus egípcio, Glória, uma deusa grega. Então a Bíblia foi muita fermentação. Igreja, criada pelos romanos, porque depois construíram templos, copiando Babilônia, Egito, para quê? Para discutir política e religião, porque era uma religação ao Criador, mas eles fermentaram tudo, porque eles tiveram um ensinamento dos demônios, porque eles enganaram as pessoas. Então ali cada um tinha um Deus, então eles discutiam que Deus era maior. Então quando Paulo ia até eles, discutia com eles, mostrando que só existe um Criador, que é Yahweh. Agora aqui vai dizer assim: então eu tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e da minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. Agora vamos lá para o livro de Daniel, para você entender porque os trovões desceram
e estão proclamando o nome de Yahweh sobre a terra. Então, aqui, Obadias, livro de Daniel, Joel, aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Olha a revelação dada para Daniel. Daniel e João foram as duas testemunhas que viram os 7 anos finais da humanidade. E eles deram 2 homens sábios, eram amigos de Yahweh. Yahweh revelou para eles, como está escrito para Abraão: ocultarei eu alguma coisa aos meus escolhidos, aos meus profetas? Só que ele já deixou escrito, a revelação já está escrita. Agora preciso de quem para revelar isso? É o que vai falar aqui no capítulo 12. Os últimos tempos, palavras seladas. Essas seladas foram reveladas para as outras gerações, não para nós. E aí está a explicação por que os nossos avós, os nossos antepassados não conheceram o nome de Yahweh e Yahshua, porque foram fechadas essas palavras para eles. Fechadas por quem? Pelo anticristo. Quando Paulo e Pedro pregavam em Roma, eles queriam chamar Barnabé e Paulo de Zeus e de Atenas. Eles queriam louvar os dois, porque eles fizeram milagres. E Paulo não aceitou ser elogiado. Paulo falou que era homem como eles. Mas porque cada homem que era diferenciado, eles colocavam o nome de um Deus. Então, você vê lá no capítulo 17 de Atos, 19 e 27. Quando Paulo morre, no ano de 37, depois de auge, Constantino, no ano 317, passado ali 200 anos, 50, mais ou menos, Constantino se diz Aldinho, e ele diz convertido, mas ele foi um tremendo traidor. Ele, primeira coisa que ele fez, colocou o Deus da mitologia grega, Zeus, no lugar de Deus, de Yahweh na Bíblia. Colocou Baal, Senhor, colocou no nome de Yahweh. Ele também colocou Adonai, que é Senhor, Baal. E no nome Messias, ele colocou Cristo. Cristo significa ungido, Messias significa ungido. Por isso que ele virão muitos em meu nome, enganarão muitos, porque Messias é ungido. Eles colocaram Cristo. Cristo é Kyrios em grego. Kyrios é Horus. Horus era o deus de Faraó. Então por isso que ele falou: virão muitos Cristos em meu nome, muitos enganadores, muitos se dizendo ungido, mas ungido só o Messias. Farão tão grandes milagres que enganariam até os escolhidos, se possível. Mas o que acontece? Aqui vai dizer assim: e naquele tempo levantará Miguel, que é Yahshua, muitos acreditam que Miguel é o próprio Yahshua, ou anjo, mas eu acredito que é o grande príncipe que se levanta pelos filhos de Israel, os Aldinos. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo o que se achar escrito no livro da vida. Livrar não é tirar, livrar o espírito. Por quê? Porque Satanás tocou no corpo de Jó, mas não no espírito. Satanás tentou tocar o espírito de Moisés na carne, disputou com Yahshua sobre a carne de Moisés, mas Moisés está no paraíso aguardando a ressurreição. Então, tirar é quando a morte for tragada. Satanás pode matar a carne, mas o espírito ele não mata, porque quem morre crendo em Yahshua tem a vida eterna, como está escrito em João: esta é a vida eterna, que creiam em Yahweh, o único Criador. Se você crê em Yahweh, você está salvo, como diz em Joel: aquele que voltar no nome de Yahshua será salvo, mesmo que mata a carne, como Yahshua disse: não temeis quem mata a carne,
Mas temei antes aquele que mata a carne e lança no inferno. Porque se você é salvo, você não vai temer a morte. Então diz aqui: livrar você da morte eterna, livrar-se-ão teu povo será ressuscitado na última trombeta. Todo aquele que se achar escrito no livro será ressuscitado, e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui, quando tocar a sétima trombeta, os escolhidos, salvos, 24 anciões, 144.000, serão ressuscitados para reinar com Yahushua em Yahushua por 1000 anos. Mas a Bíblia diz que os ímpios não reviveram no Apocalipse, capítulo 20. Por que não reviveram? Porque a primeira ressurreição faz parte só os escolhidos, os salvos. E feliz e bem-aventurado aquele que participa e tem parte da primeira ressurreição. Os ímpios não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Os ímpios serão ressuscitados após o milênio, que aí vai vir um trono branco para juízo. E eles serão julgados, das suas obras serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Por quê? Porque lá no céu, no caso não dá em casamento, serão semelhantes a anjos, e quem for para o lago de fogo será semelhante a demônios. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento das estrelas, e os que muitos ensinam a justiça, o nome de Alvo, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, levando o nome Yahushua, e a ciência se multiplicará, o conhecimento, que é o que está vendo aí, o mundo todo cheio de ciência e tecnologia. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro, a banda, à beira do rio. Dois varões, dois mensageiros, quer dizer, mostrando que as duas testemunhas, testificando que ele era uma testemunha, e o Yahweh ia revelar para outra pessoa o fim dos tempos, que foi Yahweh João. E ele disse ao homem vestido de linho, que é Yahushua, que está sobre as águas do rio, sobre as nações, e Yahushua está sobre tudo, que tempo haverá até que se cumpra essas maravilhas. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão à direita, lembra lá de que ele levantou em Apocalipse a mão, jurando na sua crucificação, que ele levanta a mão também para as duas testemunhas jurando, e ele diz... Então, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, que é 180 dias e os 6 meses, e quando tiver acabado de destruir o povo santo. Nós somos chamados de santuário em Coríntios. Não sabeis vós que sois santuários de Yahweh, e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Ai daquele que destruir o santuário de Yahweh. Quem é esse que vai destruir? O anticristo. A besta vai destruir o santuário de Yahweh, os Eldins, vai matar novamente eles. Então, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo Eldim, todas estas coisas serão cumpridas, consumadas. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, e ao chameu, qual será o fim destas coisas? Então, ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, os 7 anos finais. 7 estrelas, 7 castiçais de ouro, 7 trovões, são os escolhidos de Yahweh na terra, pregando o nome de Yahweh, porque Yahushua está no meio dos castiçais de ouro.
a chama acesa, fogo, o espírito de Al, 7 espíritos, está ali junto com a noiva dele. Então, é a plenitude de Al, ele revela para os negros. Porque estas palavras estão fechadas, seladas, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, sairão do sistema religioso, serão virgens para Yahshua. Por que virgem? Porque a noiva, quando ela ia para a núpcia com o noivo, ela teria que ser virgem. E para provar que ela era virgem, o noivo levava uma fronha branca, pano branco. Quando eles terminavam a núpcia, ele mostrava para o sogro que a moça havia sangrado. Quando ela juntava ali a testemunha, os dois sogros, eles selavam uma aliança. Então o noivo não podia quebrar aquele matrimônio, e aquela mulher, ela era verdadeiramente esposa daquele noivo. Então ali era consumado aquele casamento. Então um homem com a mulher casando-se, coabitando, se torna um corpo só. Quando essa virgem, ela tem ali uma relação com o noivo, ela se torna uma só pessoa com o noivo. Por isso que Yahshua é o cabeça e o corpo é a igreja, Yahshua é a noiva virgem, imaculada, porque ela não esteve no meio das religiões, da idolatria, como a igreja católica. Então, ali ele sobe para a núpcia, porque até hoje Yahshua está intercedendo pelos homens quando rasgou o véu. Ele falou que ele dá acesso aos homens a Yahweh. Como diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Yahweh senão por mim. Então Yahshua apresenta quem é Yahweh. Yahshua é a verdade que foi a Yahweh e veio de Yahweh. Yahshua é a vida que foi a Yahweh e veio de Yahweh. Yahshua é o caminho, a ressurreição que vem de Yahweh e vai de Yahweh. É o amor, é tudo, é o perdão. Então, quando eles estão na borda do cordeiro, acabou a intercessão, porque Yahshua sai da intercessão, busca a noiva e leva para o tabernáculo, porque diz que abrirá o céu e nós viremos o tabernáculo de Yahweh, que é Yahushalai. E ali Yahshua sai da intercessão, do santo do santo, ele vem, pega a noiva, leva para a núpcia e apresenta para o pai dele. O pai dele é Yahweh. Ele leva a noiva virgem até o pai, como está escrito que os 144 mil são as virgens que não se contaminaram. Então diz mais: e embranquecidos. Por que embranquecidos? Pelo sangue de Yahshua. Eles venceram a besta, o anticristo, pelo sangue de Yahshua. Ou seja, mesmo mortos, eles venceram porque eles foram salvos e provados. Por que provados? Porque a palha e o ouro vai ser provado. A palha vai se queimar, vai negar. Mas o ouro, quanto mais fogo, mais tribulação, mais ilumina. Então os escolhidos vai ser provado para brilhar como as estrelas. E diz mais: todos os profetas foram provados. Abraão, Elias, todos eles. Mas os ímpios religiosos, os líderes de igreja, procederão impiamente. Você vai levar o nome de Yahshua e Yahweh, eles não aceitam. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora veja, por que os ímpios não entenderão? Porque eles vão comer do fermento da igreja católica. Estou embriagado. Eles estão embriagados. Já viu uma pessoa bêbada? Você não adianta conversar com uma pessoa embriagada. Ela não vai ouvir você, ela não vai entender nada. Você tem que pegar ela sóbria. Mas aí entra o que? A humildade, o orgulho. Porque eles não querem ouvir. Porque o fermento está lá no reino dos céus, é semelhante à mulher que pegou 3 porções de farinha e colocou na massa e levedou a massa. A massa é a escritura. O ensinamento de Yahshua é simples, é fácil. Só que a religião criou muitas mentiras que desviam o homem de Yahweh. Então aqui diz assim: os sábios entenderão, porque foi aberto os selos para ele. No capítulo 5 de Apocalipse, que Yahshua abriu os selos.
desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora. Quando Yahshua foi morto, começou a contar 490 anos, até a vinda do anticristo. Presta atenção. Quem fez abominação no santuário, lá em Israel? O imperador romano. Ele apresentou um porco no sacrifício e blasfemou o nome de Yahweh, porque ele começou a levar um nome falso para o mundo, que é Jesus, que é Jesus. Aqueles porcos que caem no rio e vai para simboliza nações, leva esse nome falso para o mundo, o nome grego e romano, Jesus, porco. E o nome Yahshua foi esquecido. Então ele blasfemou o santuário, a mente das pessoas e o coração. E esse nome aí está na mente das pessoas como Jesus, Deus, Zeus, Adonai e por aí vai. E esse nome, ele ponhou a blasfêmia na mente das pessoas, no corpo, porque nós somos o santuário de Yahweh. Nós somos o templo de Yahweh. Como diz, o reino de Yahweh habita em vós. Não sabeis vós que sois templos de Yahweh? Quando Yahshua foi morto, ali ele blasfemou contra o templo de Yahweh, o filho de Yahweh. E nós seremos assim. Quando ele levantar do abismo, começar a perseguir os 144 mil, ele vai destruir o santuário de Yahweh. Ou seja, ele vai blasfemar contra Yahweh. E aí ele vai matar os Eldin nas praças, etc. Então, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício que nós estamos vivos, apresentado o culto racional a Yahweh, foi tirado e posto a abominação desoladora. Aí o anticristo vai governar o mundo e vai zombar dos Eldins e os ímpios, os seus adoradores. E haverá 1290 dias. Por que 1290 dias? 1260 dias é 3 anos e meio. Com mais 35 dias, com mais 1290 dias, mais 30 dias um mês, aqui na Terra, quando os Eldins for mortos, vai sobrar uma porção dos Eldins vivos. Vai haver grande silêncio lá no céu. Apocalipse 10. Houve um grande silêncio no céu. Por quê? Porque Yahshua vai deixar Satanás e a besta e os adoradores da besta no mundo fazer uma festa. Vai ser naquela hora que as duas testemunhas vai ser mortas nas praças. Então eles vão comemorar, vão deixar eles mortos 3 anos e meio, que significa 3 dias e meio, 3 anos e meio. Então eles vão estar comemorando. Aí, 3 anos de silêncio lá no céu. Falou, agora é? Já viu quando a pessoa está irada daquele jeito, que ela fica em silêncio? É isso aí vai acontecer. E diz mais: bem-aventurado os que esperam e chegam até os 1335 dias. Por que aquele botou esse preço, esse valor? Porque 3 anos e meio morrem os Eldins e vai sobrar uma porção viva, uma parte. E nesses 45 dias finais, antes da trombeta tocar a 7ª, eles são felizes porque eles não provaram a morte. Felizes esses que ficaram resistindo até 1335 dias, porque eles não provaram a morte. Tu, porém, vai, Daniel, vai até o fim, porque repousarás, estarás à tua sorte no fim dos dias. Porque aí Yahshua vai voltar no tocar da 7ª trombeta. E aí virá o fim. Shalaim, Shalaim.